Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui. Nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre uma questão do Enem de 2020, uma questão bem interessante, porque ela envolve a questão de transferência de calor, tá? E também a parte de calorimetria, né? Ela envolve esses dois pontos aqui, tá? Então nós temos a questão aqui 101, tá? Então do Enem 2020. Então, mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, no caso de 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, né, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, ou seja, dentro dessa faixa, né, utiliza-se dispositivos de aquecimento com termostato. Vou fazer uma ressalva aqui, né, gente? O termostato ele é um dispositivo que ele trabalha com a dilatação térmica, né? Então, se ele aquece muito ou se ele tem uma variação de temperatura, o filamento dentro do termostato ele vai permitir a passagem de corrente elétrica ou não. Então, ligando ou desligando, né, no caso, um aquecedor, né, ou um sistema elétrico. Tá? Então, por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts. Tá? Lembrando, tá, pessoal, o watts ele é a unidade de transferência ou de potência, né, na qual a gente tem uma transferência de 50 joules por segundo, né, a definição da unidade watt, tá? Otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa parte que é bem importante dessa questão, né? Porque o que acontece, tá, gente? Rapidinho aqui, né? No seu aquário, ele vai transferir calor para o meio externo, tá? Então ele vai, digamos, ceder calor, né? Então caloria vai ser, no caso aqui, joules, né? Como estamos trabalhando no sistema internacional, ela é transferida para fora. Então você tem que fornecer energia para o aquário para ele manter o equilíbrio térmico. Tá? Então ele está dizendo aqui, né, que você de forma otimizada para suprir a taxa de resfriamento. Então o quanto que ele perde de calor é suprido pelos 50 watts fornecido pelo sistema de aquecimento. Tá? Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Tá? Então ele está falando que essa taxa de troca ela não é alterada, já que o meio externo mantém a temperatura constante. Tá? Utilize água para a água, o calor específico, né? Então ele traz aqui em calorias, né? 4 quilojoules por quilograma Kelvin. Tá? Então ele utiliza aqui todas as unidades no sistema internacional. Tá? Kelvin, unidade de temperatura, quilograma, unidade de massa, e quilojoule para a unidade de energia. Tá? E a densidade da água, então, de 1 quilograma por litro. Tá? Então ele traz essas informações. E pergunta para a gente, se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água no aquário? Tá? Então a gente tem que entender o princípio, né? Qual é o princípio? O sistema de aquecimento fornece energia para o aquário, né? Fornece calor para o aquário, esse aquário fornece essa energia para o meio externo. Tá? Então, a quantidade de calor que entra é igual à quantidade de calor que sai. Tá? Então, você não tem variação, a temperatura permanece a mesma. Ele propõe aqui a situação que esse aquecimento ele seja desligado, ou seja, você para de fornecer calor para o aquário, então o calor só vai ser retirado desse aquário. Tá? Supondo aqui que essa troca, né, essa transferência de calor para o meio externo aconteça de forma linear, né, aconteça de forma constante, sem alterações aí devido à redução de temperatura do aquário. Tá? Então, o que nós temos diante dessa solução, né, ou diante dessa relação? Tá? Nós temos, né, a questão da taxa de calor transferido, tá? E a taxa de transferência de calor, né, ela é dada pela quantidade de calor que transferida em relação ou ao longo do tempo, né, a variação do tempo dt.
Tá? Então, quando esse sistema é desligado, nós passamos a ter aqui uma troca de calor, tá? Definida como um valor negativo. Né? O aquário cede calor para o meio. Então, nós temos menos 50 watts. Tá? O que seria os 50 watts? 50 joules para cada segundo. Tá? Que vai ter que ser igual à quantidade de calor que vai ser transferido ao longo desse tempo de 1 hora. Tá? Agora, 1 hora, né, precisa ser convertido para termos em segundos, né? Exatamente porque a nossa relação de watt, né, a unidade, o watt, é a quantidade de energia em joules para cada segundo, né? E aqui a unidade está em horas. Então, 1 hora, ela corresponde a 60 minutos. Cada minuto, por sua vez, corresponde a 60 segundos. Então, 1 hora, a gente tem 60 minutos de 60 segundos, gerando um total para nós de 3.600 segundos. Tá? Isso quer dizer que a quantidade total, né, em 1 hora, que esse aquário vai transferir para o meio externo, vai ser dada por Q igual a 300 ou 3.600 vezes menos 50. Né? Esse valor vai ser negativo exatamente porque o aquário está cedendo calor. Né? Sai do meio de maior temperatura para o menor. Digamos, ele perde calor para o meio. Tá? E fazendo essa continha, né, aqui 3.600 vezes 50, a gente vai ter como resultado para essa quantidade de calor transferido, tá? 180 mil, tá? 180 mil joules de energia sendo transferido do aquário para o meio, tá? Em 1 hora, tá? Muito bem, mas a pergunta especificamente faz relação à variação de temperatura, na verdade a redução que a temperatura vai ter de temperatura dentro desse aquário. E como que a gente vai fazer esse processo? A gente vai utilizar a relação da calorimetria, né? A quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo, tá, é dada pela sua massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá? Então, nesse caso, nós temos menos 180 mil joules sendo transferidos. Então, a gente tem a quantidade de calor, menos 180 mil, que deve ser igual à massa, né, no caso da água, né, que nós estamos trabalhando dentro do aquário. Como que a gente vai chegar nessa massa? Tá? Ele informa que nós temos 50 litros. Tá? Isso não é unidade de massa, isso é unidade de volume, tá? Porém, ele apresenta para nós a densidade da água, que é de 1 kg para cada litro. O que isso quer dizer? Que 1 litro de água tem 1 kg de massa, quilograma de massa, tá? Então, pensando-se assim, para cada 1 litro eu tenho 1 quilo, se eu tenho 50 litros, eu vou ter 50 quilogramas, tá? Então a gente tem a massa igual a 50 quilogramas vezes o calor específico. No caso, o calor específico é 4 kJ por quilograma Kelvin, tá? E esse kilojoule quilo é 1000, então a gente está trabalhando com 1000 joules, tá? E a nossa unidade de temperatura, a nossa unidade de calor, ela está em joules, tá? Então a gente vai trabalhar aqui 4.000 joules, tá? Então 4.000 joules para cada quilograma, para cada unidade de temperatura variada, no caso, unidade em Kelvin, né? Isso vezes, então, o ΔT. E a gente vai conseguir obter daqui a variação da temperatura, tá? Trabalhando com essa expressão, nós vamos ter, então, que 180 mil, ela vai ser igual, ou ele vai ser igual, né, a transferência de calor que ocorreu dentro de 1 hora,
50 vezes 4.000, a gente vai ter 200.000. Tá? Então, 200.000 vezes o ΔT, né, a variação de temperatura. Ou seja, a variação de temperatura vezes 200.000 vai ter que gerar menos 180.000. Ou seja, a variação de temperatura é uma variação negativa e ela é menor do que 1, já que o valor foi reduzido. Tá? Então, trabalhando com essa equação, nós temos que o nosso ΔT vai ser igual aos menos 180.000 joules, tá? Dividido pelos 200.000. Podemos aqui realizar simplificações, né? Cortar aqui alguns zeros, temos 18 dividido por 20, e nós vamos chegar que o valor dessa variação de temperatura é de menos 0,9. Tá? Agora, aqui uma questão bem interessante, que é importante eu abordar com vocês, é que a escala Celsius e a escala Kelvin, elas são diferentes, mas elas têm uma relação muito interessante, né? Para cada variação de grau Celsius, ocorre a mesma variação na escala Kelvin. Tá? Então, quando eu falo que variou 50 graus, eu posso falar que variou 50 graus Celsius, eu posso falar que variou também 50 Kelvin. Tá? Se variou 100 graus Celsius, eu posso falar que variou 100 Kelvin. Você tem a mesma relação de variação das duas. Tá? Porque essa unidade de temperatura, essa variação de temperatura, pelas unidades, ela daria menos 0,9 Kelvin de variação. Porém, como a variação na escala Celsius e Kelvin é a mesma, nós podemos também afirmar que a variação vai ser de menos 0,9 graus Celsius. Tá? Então, a temperatura dentro do nosso aquário, né, vai ser reduzida exatamente em 0,9, dependendo do valor que ela tinha inicialmente. Tá? Se ela estava dentro dos 28, né, ela vai ir ali para 27,1 graus Celsius. Tá? Então a nossa alternativa correta é a letra C. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham entendido as relações aqui abordadas. Qualquer coisa, contem comigo, se inscrevam no canal e deixem aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Grande abraço, fui!